Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e eu vou fazer este vídeo de hoje em resposta a uma publicação que eu acabo de ver aqui, que diz respeito a um discurso que eu já ouvi inúmeras vezes ao longo da vida, a respeito aí de riqueza, a respeito da existência de bilionários e pessoas pobres, de algumas falácias econômicas, portanto. E acho que todo mundo sabe, teve um incêndio aí na Catedral de Notre Dame e a partir do momento em que o incêndio foi controlado, muitas pessoas se dispuseram a ajudar a reconstruir a catedral, entendendo ela como um símbolo importante por diversos motivos e tal. Então, pessoas ricas, sobretudo, enviaram contribuições ou se dispuseram, anunciaram que estão dispostas a contribuir para que tudo volte a ser como era antes, na medida em que isso seja possível, né? Claro que nunca vai ser igual como era antes, mas, enfim, vocês entenderam. E isso gerou um post de um sujeito aqui que diz o seguinte: olha, Notre Dame pode ser importante, mas o fato de bilionários se juntarem e levantarem mais de 600 milhões de dólares em menos de 24 horas para reconstruí-lo, no caso reconstruí-la, né, porque a Catedral de Nossa Senhora, Notre Dame, nos mostra o quão facilmente essa gente resolveria os problemas do mundo se eles simplesmente quisessem. Esse post desse print veio acompanhado de uma publicação de uma pessoa aqui que eu conheço que fala um pouco sobre isso também, né? Aquela questão de algumas pessoas serem muito ricas enquanto outras são muito pobres e querendo condicionar uma coisa a outra, quer dizer, o fato de algumas pessoas serem ricas é o que faz com que as outras sejam pobres, e tudo isso não faz o menor sentido. Nem esse print, nem o comentário que a pessoa fez. Na verdade, não tem como ser assim, né? Vamos lá. A gente está falando aqui de riqueza. Mas a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, e eu não sei se vocês já se perguntaram, mas o que é a riqueza, afinal de contas, né? A riqueza é um bem, será? É um bem material que a gente acumula? É um bem que, sei lá, ele está dado na natureza? Havia uma quantidade de riqueza na natureza, a gente foi lá e foi pegando pra gente, aí algumas pessoas pegaram mais, outras ficaram sem. Como é que funciona esse negócio de riqueza? Para que essa argumentação toda desse pessoal aqui, eu não vou dizer que faça sentido, mas que ela pelo menos pudesse ser posta à mesa, seria necessário que a riqueza fosse um bem, efetivamente. Né? Porque aí sim a gente poderia dizer, bem, havia uma quantidade de riqueza no mundo, uma pessoa vai lá, abocanha a maior parte, e isso faz com que outras sejam privadas dessa riqueza, então o fato de uma pessoa ter muito vai acabar implicando no fato de outras pessoas terem pouco e tal. Mas riqueza não é exatamente isso. Se você pensa que riqueza é dinheiro, se você pensa que riqueza é, seja lá, papel moeda, ouro ou alguma coisa assim, saiba que você pode estar enganado, né, cometendo um erro. O dinheiro em si mesmo, ele só representa a riqueza, veja, ele representa uma riqueza à medida em que ele serve como meio para que a gente atinja fins. A gente tem alguns objetivos na vida aí. Quais objetivos? Não sei, cada um tem os seus e não importa aqui também quais sejam. E os recursos ao nosso redor, não só ao nosso redor, mas nos quais nós estamos inseridos, como seria o caso do tempo, né? São meios para que a gente atinja os nossos objetivos. Quanto mais a gente tem acesso a esses meios, a gente diz que mais rico a gente é, no fim das contas. Então por que uma pessoa que tem bastante dinheiro a gente fala que é rica? Porque com esse dinheiro ela consegue ter acesso a muitos meios para atingir os seus mais diversos objetivos. Ela não precisa escolher, hoje eu só vou satisfazer essa, a minha vontade, não aquela, porque eu só tenho alguns recursos. Não, o cara que tem muito dinheiro, ele acaba tendo acesso a tudo isso, porque ele consegue contratar muitos serviços, consegue comprar muitos bens, enfim, fazer o que ele quiser. Mas o dinheiro em si mesmo não proporciona isso. O que proporciona isso é uma condição na qual esse dinheiro está inserido. Isto é, imagina que todos os prestadores de serviço, todos os vendedores do mundo morrem. Cai um raio, matou todo mundo, sobrou só esse cara com milhões e milhões e milhões e milhões e trilhões de dólares, na verdade. O que ele vai fazer com todo esse dinheiro? Absolutamente nada. Aquele papel todo só vai servir no máximo para ele limpar a bunda, né? Caso ele se cague inteiro. Então a riqueza não está exatamente, ela não é exatamente um bem, mas ela é uma condição. Uma condição, e que, até aproveitando a palavra para repeti-la, né, em outra variante, mas é uma condição que, inclusive, está condicionada por uma série de outros fatores. Então o dinheiro ele só vai representar uma riqueza à medida em que tais e tais condições estejam aqui estabelecidas e sendo cumpridas, onde as pessoas, portanto, consigam traduzir esse dinheiro em meios de ação, em meios para que você possa articulá-los e assim atingir os seus fins, satisfazer as suas necessidades, enfim, seja o que for. E a questão é que, se fosse um bem, como eu falei, a gente poderia até rabiscar um raciocínio bobo desses, de que uma pessoa ser rica faz com que a outra seja pobre. Mas não, é uma condição, e essa condição ela é reprodutível. Isto é, ela pode ser multiplicada X vezes, N vezes, muitas e muitas vezes, de modo que
Isso quer dizer, no fim das contas, que nós criamos riqueza, nós não extraímos de algum lugar, não existe um lugar da natureza que a gente vai lá e pega a riqueza para a gente. Mas nós criamos à medida que nós criamos essas condições para, inclusive, ampliar os nossos meios de satisfazermos as nossas necessidades, as nossas vontades, etc. e tal. Então esse é o primeiro ponto. Riqueza não está dada, riqueza é gerada à medida em que nós nos articulamos de uma determinada forma, interagimos uns com os outros, temos ideias, inovamos, nos colocamos em risco em algumas vezes, enfim, tem uma série de condições para que isso aconteça. E se atentar a esse detalhe é muito importante porque é aí que a gente cai nesse problema específico. O sujeito aqui está dizendo que olha como é fácil resolver os problemas do mundo. Tem uma meia dúzia de pessoas muito ricas aí, basta que todas elas queiram, elas se juntam ali uma grana, né, uma bolada, e vão lá e resolvem um problema qualquer. Sei lá, resolvem um problema de uma miséria no Sudeste Asiático, que é o lugar com o maior número de pessoas miseráveis do mundo, ou foi durante a maior parte da história, enfim. A gente consegue resolver problemas disso, daquilo, aquilo que as pessoas adoram falar de igualdade, né? A gente resolve o problema da desigualdade, era só as pessoas quererem e tal, tal. Não é assim que funciona, não é simples dessa forma. E, na verdade, isso que vocês estão propondo é completamente contraproducente. Por quê? Olha só, por mais que a gente pegasse alguns bilionários, pegasse uma boa parte do dinheiro deles e falasse, a gente vai distribuir para todo mundo aqui, vamos fazer todo mundo ficar igual. Vamos distribuir toda a riqueza do mundo igualmente para todo mundo. O que ia acontecer? Primeiro, a quantidade de bens e serviços disponíveis no mundo para satisfazer os nossos desejos não ia se alterar necessariamente na mesma hora por conta disso. Então, o próprio valor que esse dinheiro que a gente recebeu, cada um de nós recebeu, né, da riqueza total dividida por cada habitante da Terra, já ia ter um poder de compra, um poder de ser articulado ali, de ser convertido em algo real, que ia ser muito diferente do que é hoje. De modo, eu diria até imprevisível, não tem como fazer essa conta. Mas o fato é que isso ia distorcer completamente o valor que nós damos ao próprio dinheiro que nós recebemos igualmente distribuído. Segunda coisa é que, ao fazermos isso, nós eliminamos a possibilidade de que nós tenhamos mais riqueza depois para ser distribuída no momento 2. Então, no momento 1, a gente distribuiu para todo mundo. Isso vai durar o quê? Alguns dias, algumas semanas no máximo. Na verdade, seria realmente questão de dias, muito provavelmente. Em poucos dias, a fonte da qual nós tomamos isso para que fosse distribuído não existe mais, porque agora todos nós temos a mesma coisa. Então, os fatores que fizeram com que uma determinada pessoa fosse milionária, bilionária, já não existe mais, ela está em condição de igualdade com todos os outros. Então, no momento 2, não tem nem sequer da onde tirar o dinheiro para continuar essa distribuição e, portanto, fazer com que as pessoas tenham a tal da igualdade tão desejada por alguns. Então, você penalizar os mais ricos, essa ideia revanchista contra os mais ricos, de achar que eles são mais ricos porque outras pessoas são pobres, primeiro que a gente, como falamos anteriormente, não é verdade. Segundo que seria prejudicial para os próprios pobres. Punir os mais ricos significa punir os pobres, porque a economia está toda articulada, está toda entrelaçada. Não existe punir os mais ricos. Quando você pune os mais ricos, você está punindo toda a sociedade, porque a riqueza desse sujeito mais rico se deve a uma série de fatores e gera alguns tantos outros que fazem bem, inclusive, para essa sociedade. Então, esse cara mais rico, ele está favorecendo com que muitas outras pessoas também consigam gerar valor. Sei lá, um dono de uma empresa muito grande de software, por exemplo. De repente, ele criou um software muito legal chamado Office, por exemplo, ou alguma coisa parecida com isso, e esse programa é utilizado em todos os escritórios de todas as empresas porque economiza tempo, reduz os custos das empresas, faz com que elas gerem mais lucro, faz com que elas se viabilizem economicamente, fazem com que mais pessoas possam ser empregadas, fazem com que mais fornecedores forneçam isso e aquilo, etc. Então, a economia está toda interligada. Você que pensa em punir os mais ricos através de impostos, por exemplo, saiba disso, que você está punindo a todos e não só os mais ricos. E você que pensa em punir os mais pobres também. Você também está punindo a todos. Você que põe imposto no pobre está punindo o rico, você que põe imposto no rico está punindo o pobre. Mas, voltando ao assunto, a questão é que no momento 1, essa riqueza que você está tratando como um bem, como se fosse o dinheiro por si só, seria distribuído, no momento 2 ele não existiria mais, não teria mais de onde vir, e o nível médio de riqueza das pessoas cairia vertiginosamente, né? As pessoas todas ficariam muito mais pobres, então isso na verdade não ia solucionar problema algum, seria na verdade muito ruim para todos, tá certo? E além do que, tem a questão do quão irrisório seria isso, né? Nesse caso específico desse post aqui da pessoa, se todos os bilionários do mundo juntarem suas riquezas e doarem para benefícios aí quaisquer que eles entendam que seja positivo deles fazerem, isso seria absolutamente irrisório. Se eles juntassem muitos bilhões,
se eles juntassem até trilhões de dólares em doações, isso continuaria sendo irrisório para essa proposta final de solucionar todos os problemas da humanidade. Então não é assim que a coisa funciona. A riqueza, ela não é um bem, ela é uma condição. Ela é uma condição que pode ser reprodutível e, portanto, a riqueza é multiplicável. Então, para que nós elevemos o patamar de riqueza médio geral das pessoas, o que nós precisamos fazer é continuar reproduzindo essas condições que permitem com que a riqueza seja criada. Em outras palavras, se você quer saber em última instância do que nós estamos falando da defesa da propriedade privada. Tão somente isso que acaba acarretando nisso que nós chamamos aí de livre mercado, livres associações que permitem que as pessoas desempenhem as suas potencialidades, uma vez que no livre mercado nós estamos falando de livre associação e, portanto, nós só conseguimos convencer as pessoas de nos darem esse dinheiro, que por vezes vai representar a riqueza dentro de uma série de condições, se nós fizermos algo que eles querem. Então, no livre mercado nós precisamos servir as pessoas através do uso das nossas propriedades, então a gente vai destinar as nossas propriedades para servirmos, melhor dizendo, uns aos outros. Isto é, a gente vai acabar gerando mais conforto, mais bem-estar geral para as pessoas. E aqui a gente está fazendo, veja, é um argumento puramente utilitário que eu estou fazendo aqui, né? Não estou entrando em nenhum aspecto mais moral ou ético do quanto isso é legítimo ou não, apenas dizendo que se nós quisermos elevar o patamar de riqueza das pessoas, nós temos que respeitar a propriedade privada, e, portanto, não relativizá-la através de impostos e todo tipo de decreto arbitrário, aí, governanças coercitivas quaisquer. E assim a gente consegue melhorar o nível médio aí de bem-estar material das pessoas. E, para além disso, vamos terminar com uma analogia que eu acho que representa bem a ideia, que é aquela coisa do pássaro voando, né? Como é que o pássaro voa? A princípio ele está em solo, né? Ele está em terra. Se ele não fizer nada, ele continua em terra. A não ser que, sei lá, exploda uma bomba embaixo dele e ele seja arremessado a quilômetros de distância. Mas daí ele não está exatamente voando, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. A questão é, esse pássaro para voar precisa de um esforço, precisa de um emprego de energia, de um investimento, que é o tal do bater as asas. Conforme ele bate as asas, ele levanta e ele vai chegando cada vez mais alto, eventualmente, até o momento em que ele para de bater as asas. O que acontece com esse pássaro, por mais aerodinâmico que ele seja, inevitavelmente, com o tempo, ele volta a cair, né? E se nós quisermos traduzir isso para o nosso contexto, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não nascemos voando. Eu quero dizer, a humanidade, em termos de riqueza, não nasceu voando. Nós nascemos pelados no meio do mato, tal qual o rato. Isto é, o ser humano, a princípio, não tinha geladeira, não tinha ar-condicionado, não tinha disque pizza, não tinha serviços de streaming digital, não tinha nada disso. Sei que isso pode ser surpreendente para alguns de vocês, né, que acham que a comida vem do mercado, né, e não sabem que existem fazendas, esse tipo de coisa. Esse pessoal com uma vida muito urbana costuma se perder um pouco aí na estrutura da realidade, mas em algum momento o fato é que as pessoas começaram a fazer alguma coisa que foi gerando riqueza. Ela foi sendo criada ao longo da história, né, à medida em que nós nos desenvolvemos intelectualmente, desenvolvemos técnicas de produção, compreendemos as próprias relações econômicas, isso nos ajudou também, com certeza, enfim. Nosso estado de natureza é a pobreza, é o solo, é o pássaro no solo. E conforme nós, ao longo da nossa história, fomos batendo a asa, nós levantamos voo. E se nós pararmos de bater a asa, nós vamos cair também. Isto é, conforme nós vamos suprimindo as condições para a geração de riqueza, a riqueza vai se acabando, porque as condições que permitiram a riqueza um dia deixaram de existir e assim a riqueza se vai junto. Então essas ideias de, vamos distribuir a renda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha como seria fácil resolver os problemas da humanidade. Não são fáceis de serem resolvidos, não é através de intervenção que você resolve, não, distribuir dinheiro não faz das pessoas mais ricas. Pelo contrário. Então, por mais que soe bonito dizer, olha como é fácil resolver os problemas, veja como os bilionários, eles são egoístas, se eles não fossem egoístas estava tudo bem, ou esse papo de que o fato de algumas pessoas serem ricas é o que faz com que outras sejam pobres, não é o ponto, não é o caso. Seria o mesmo que dizer, naquela analogia, que alguns pássaros não conseguem voar porque outros voam alto demais. Veja, aqueles pássaros voando alto impedem, né, esses outros passarinhos aqui de levantarem voo. Não, na verdade não é exatamente. Então, você que quer fazer bem para as pessoas nesse sentido material, faça isso, lute pela liberdade delas, lute pela propriedade privada sua e delas, isto é, lute para que elas tenham condições de reproduzirem as condições da riqueza. Esse é o ponto central. Se você quiser acompanhar mais vídeos, você se inscreve aqui no canal, você pode avaliar o vídeo aqui também, caso você queira. Por enquanto é isso, espero todos vocês aqui em breve.
e até a próxima.